Oi, gente! Nesse vídeo vai ser mostrado um exemplo do problema do caixeiro viajante e como que a gente pode resolver esse problema utilizando a ferramenta Cplex. Esse trabalho ele foi desenvolvido durante o curso de Pesquisa Operacional 1 da graduação em Engenharia de Produção da FRJ Macaé, e toda a elaboração foi realizada pelos alunos Luísa Gonçalves, Felipe Santos e Johanna Carvalho, e foi orientado pelo professor Matheus Barros. Esse estudo ele tem como objetivo aplicar todo o conhecimento adquirido durante a sala de aula para a resolução do problema do caixeiro viajante, utilizando a ferramenta Cplex, e depois compartilhar esse conhecimento com as pessoas que também têm interesse na temática. O IBM Log Cplex ele é um software que permite o desenvolvimento e implementação de modelos de otimização de decisão usando a programação matemática e a programação de restrição. E para isso a gente utiliza a linguagem APL. E aqui está a apresentação do problema a ser resolvido. É uma transportadora que está situada na cidade de Aperibé e ela deve realizar entregas de mercadoria nas seguintes cidades: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapuama, Cabo Frio e Cambuci. Essa transportadora ela só pode passar uma vez por cada cidade e no final ela tem que retornar a Aperibé. Então, qual que é a menor rota que a transportadora deve fazer para percorrer todas as cidades? Bom, é exatamente isso que caracteriza o problema do caixeiro viajante. A gente tem que determinar a menor rota, percorrendo todas as cidades, passando apenas uma vez em cada uma delas e retornando à cidade de origem. Depois que a gente entendeu como que funciona esse problema, o próximo passo é fazer a modelagem matemática. E para isso, a gente precisa definir quais são as variáveis de decisão. No nosso caso, nós temos uma variável booleana, que ela vai ser igual a 1 se a transportadora vai da cidade I para a cidade J, e 0 caso contrário. E também definimos a nossa função objetivo. O que nós queremos é que a transportadora faça o menor caminho possível. Então, para isso, a gente deve minimizar o somatório de todas as distâncias percorridas. É importante também que o I seja diferente de J, porque a gente não pode sair de uma cidade e ir para ela mesma. Bom, agora a gente vai definir aqui as restrições. A nossa primeira restrição é o somatório de x e j igual a 1, com o índice i variando de 1 a n, para todo j também de 1 a n. Ou seja, esse aqui é como se fosse o nosso fluxo de entrada, né? O vendedor ele procede da cidade I para a cidade J, se somente se x e j for igual a 1. Isso vai garantir que a transportadora passará apenas uma vez em cada cidade. Opa, deixa eu voltar aqui. Bom, a segunda restrição seria o nosso fluxo de saída, que a transportadora retorna da cidade J para a cidade I, se e somente se o x e j for igual a 1 também. Por exemplo, como nós sairíamos da cidade de Aperibé, nós temos 7 opções para iniciarmos o nosso caminho, né? Por isso, o somatório ele deve ser igual a 1, porque a gente tá aqui em Aperibé, a gente ou vai para essa cidade, ou vai para essa, ou vai para essa, ou vai para essa, ou vai para essa, até a última cidade, né? Então, por isso que esse somatório tem que ser igual a 1. E isso vai se repetir para todos os caminhos. Bom, depois de fazer a modelagem matemática, o próximo passo foi passar tudo isso para a ferramenta Cplex. Então, aqui são todos os códigos utilizados, né? Como estava difícil de visualizar, a gente reescreveu todo o código aqui nesse próximo slide. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o nosso limite do somatório, que é essa linha aqui. Esses 3 pontinhos indicam que esses dados serão definidos na aba de dados. No Cplex ele funciona assim, deixa eu voltar aqui. Aqui são os nossos códigos, e essa aba aqui, olha, é a aba onde a gente vai inserir os códigos. Então, ele entende, a gente colocando os 3 pontinhos, que são os dados lá da outra aba. Bom, a gente sabe que a gente tem 8 cidades, então as cidades variam de 1 até n. Esse n vai ser definido lá na outra aba. Então, basicamente, essas 2 linhas aqui de código são para o nosso somatório. É o que a gente precisa definir
para a gente fazer o nosso somatório. Bom, nessa próxima linha é a nossa matriz de distância entre cada cidade, que também vai estar definido na nossa aba de dados. Essas duas aqui são as nossas variáveis de decisão. Lá na modelagem matemática, a gente definiu essa parte aqui, ó, rota, cidade, cidades, como x e j. Mas é a mesma coisa. É uma variável booleana, né, como a gente tinha falado antes. E essa outra variável aqui é aquela nossa variável auxiliar para eliminar a subrota. Aqui já é a nossa função objetivo, que é minimizar, né, a distância entre cada cidade. Então, para cada I, cidade de origem, e cada J, cidade de chegada, para I diferente de J, a gente tem que a distância, né, aquela matriz que a gente já tinha falado, vezes a rota de J, que nesse caso é como se fosse o nosso X e J. Então, aqui é bem parecido mesmo com o que estava na nossa modelagem matemática. Aqui já são as nossas restrições. Essa aqui é aquela nossa primeira restrição, de que para todo J, né, no caso, para todo J que a gente tiver lá na nossa matriz, a gente vai somar para cada I em cidade, para I diferente de J, nosso X e J tem que ser igual a 1, no nosso caso aqui na rota. A mesma coisa para outra restrição. E aqui é aquela nossa restrição de eliminar a subrota. Também bem parecido com o que está lá na modelagem matemática. Bom, tendo a modelagem computacional pronta, essa parte, a gente teve que definir os dados, que era nessa aba aqui que eu tinha falado para vocês. O n igual a 8, eu vou passar mais um slide que a gente também reescreveu essa parte. O n igual a 8, né, porque são 8 cidades, e aqui foi a nossa matriz de distância. Esses dados aqui das distâncias, a gente procurou no Google Maps mesmo, colocando uma cidade até a outra e coletando esses dados. Assim que a gente definiu a nossa matriz. Bom, depois que a gente colocou todos os dados, a gente colocou o programa para executar. E aí aqui, olha, nessa tabela, ele deu todas as rotas. Vou passar mais um slide para ampliar. Então, aqui é o resultado que o programa gerou. Só para vocês saberem, né, o que representa 1, 2 e 3 estão aqui, as cidades. Então, aqui, olha, por exemplo, da cidade 1, ele foi para a cidade 5, né? X, nosso X e J aqui é igual a 1, da cidade 1 para 5, que significa que ele saiu da cidade 1 e foi para a cidade 5. Ou seja, ele saiu de Aperibé e foi para Bom Jardim. Então, vamos ver de Bom Jardim para onde que ele foi. Aqui, Bom Jardim, ele foi para Araruama. De Araruama, ele foi para Arraial do Cabo. E assim por diante, né? De Arraial do Cabo, ele foi para Cabo Frio. De Cabo Frio para Armação dos Búzios. De Búzios para Bom Jesus de Itabapoana. De Bom Jesus de Itabapoana para Cambuci. E de Cambuci retornou para Peribé. A gente construiu um mapa para a gente poder ver como seria essa rota. Então, a transportadora sai de Peribé e vai para Bom Jardim, depois Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Bom Jesus, Cambuci e, por último, retorna à cidade de origem, a Peribé.
Então, com a nossa modelagem, a gente conseguiu a menor rota possível que a transportadora precisa fazer para minimizar todas as distâncias, passando por todas as cidades apenas uma vez e retornando à cidade de origem. Então é isso. A gente agradece quem assistiu o vídeo até aqui e espera ter contribuído de alguma forma. Obrigada!